Muito boa tarde. Finalmente eu fiz uma live para vocês com data e hora marcada, né? Eu sempre pego vocês aqui de surpresa no meu canal. Mas é isso, né? Hoje é uma live programada aí com um assunto completamente novo, uma forma de olhar totalmente inovadora, né? Que eu nesse meu trajeto, né, nessa minha jornada que eu sempre compartilho com vocês, né, tudo que eu vou fazendo, que eu vou estudando, que eu vou, como se diz, ampliando meus conhecimentos, né, eu sempre estou compartilhando aqui e hoje a gente vai trazer um pouquinho desse contexto, né, com uma convidada super mega especial, que é a Simone Pafetti. E como eu sempre digo para vocês, né, nas minhas lives, para quem já me acompanha há muito tempo, né, que eu sempre digo assim, a constelação, no meu ponto de vista, é o primeiro grande passo para a nossa autotransformação, né? Porque assim, enquanto eu não estou em ordem, né, com o meu sistema de origem, eu não consigo olhar para minha essência, quem sou verdadeiramente eu sou, quem eu sou, né? Como eu melhoro o meu ser, minhas crenças, minha forma de ser, as minhas reatividades, são vários pontos aí que a gente vê. Então, assim, então primeiro eu olho para essa origem, depois eu vou olhar para mim. E vocês sabem o quanto eu olho para mim, né? Eu sempre falo isso. Eu tô sempre buscando coisas novas para alcançar essa essência de uma forma ainda mais leve, mais fácil, que a vida flua com mais facilidade. E esse ano foi um ano atípico, né? Depois que eu entrei para o mundo do autoconhecimento, principalmente depois da morte da Luísa, eu senti aí, né, o luto me pegando de um lugar bem diferente do que foi os 2 últimos anos, né, pós-morte dela. Então, assim, e eu me vi ali, talvez, até quase depressiva novamente, chorando muito, como sentindo muita dor, né, e alguns processos muito difíceis internos mesmo. E eu falava, gente, mas, né, e às vezes a gente entra também no auto-julgamento, no lugar assim, eu faço, e ainda tô num buraco, né? Mas com toda razão, e aí a gente se acolhe, a gente sai desse lugar de novo, entende que tudo é um processo e que tudo faz parte. E aí são graças a essas dores né, que pegam a gente num lugar ainda mais profundo, porque são camadas, que eu sempre digo, a gente vai descascando essa camada, né? E aí a gente vai buscando alternativas para olhar com mais profundidade. E foi aí que eu encontrei, né? Indicação de uma amiga também do autoconhecimento, eu encontrei a Simone, que foi uma pessoa que, mais um anjo que caiu na minha vida, que cuidou de mim aí, e eu quero compartilhar isso com vocês, né? E aí, nessa junção, né, dela me ajudando nesse processo, a gente conversou, ela também constelou comigo, e aí a gente viu a possibilidade e a gente viu a grandeza que seria a união desses dois trabalhos, né? Tanto o alinhamento sistêmico multidimensional, porque, como todos sabem, também minha constelação não é uma constelação tradicional, como o trabalho dela, que eu não vou entrar aqui em detalhes, mas que podem ser duas ferramentas juntas que podem realmente trazer uma transformação ainda maior nas nossas vidas. Então, com muito carinho, com muito prazer, com muita honra, estou chamando compartilhar um pouco dessa jornada, né, da nossa jornada, porque a nossa jornada fala muito sobre nós, né? Como é que eu consegui chegar aqui, né? Oi, querida! Olá, meu bem, que prazer enorme te ver aqui também. Ai, a honra é toda minha, Muito obrigada pelo convite, estou emocionada. tô toda felizona aqui desse lado, né? Porque é algo realmente, como eu estava falando, né? Se algo Sim, realmente transformador. E tudo que é bom a gente tem que compartilhar. Esse sempre foi meu lema, né? Eu compartilho muitas coisas além do que eu faço, principalmente para os meus clientes. Então, sim. querida, eu quero primeiro aqui que você se apresente um pouquinho e depois a gente vai contar um pouquinho da nossa história, né? Porque apesar da gente estar no meu canal, né, tem muita gente que também não me conhece profundamente e ainda não leram meus livros, e tal. Então, às vezes a gente fala como se todo mundo soubesse, mas às vezes as pessoas ainda não sabem. Com Então, eu quero que você certeza. conta um pouquinho de você e depois eu vou contar um pouquinho de mim e a gente vai entrar na biosistêmica do ser. Perfeito. Olá, pessoal, boa tarde. É uma honra muito grande ter conhecido a Andrea, né? Num momento de fragilidade, que assim como ela, todos nós.
estamos, todos nós temos, e nesses momentos a gente tem que se juntar, a gente tem que se amparar, né? Saber que a jornada espiritual que nós estamos vivendo aqui, ela é uma jornada amparada pelo físico, nunca foi ao contrário. Então, nós viemos aqui para evoluir a nossa consciência. E essas oscilações, a minha jornada encontra hoje a jornada de muitas pessoas através da minha cura. Tudo aquilo que eu consegui galgar e fazer em mim, aquilo enriquece o meu campo energético e cria um espaço seguro para a cura das outras pessoas. Então, assim, eu acho assim o meu currículo irrelevante hoje perto do que eu consegui fazer dentro de mim. Então, eu acho que a parte mais interessante, Andréia, do meu currículo, né? Vamos deixar de lado as Essas formações formalidades. acadêmicas, os 30 anos de empresária e tudo que eu consegui construir no mundo físico, eu acho que a maior construção que eu tenho é ter me curado, porque eu já fiz 17 cirurgias. Imagina, eu já precisei de 17 cirurgias. Eu tive um AVC com 39 anos. O meu corpo colapsou inteiro. Eu tive um aneurisma, o último exame deu zerada essa questão, eu não tenho mais aneurisma no cérebro. Então, para mim, o meu maior orgulho de currículo é a cura, sabe? E quanto mais eu me curo, mais eu compreendo como funcionam as regras desse jogo, o quanto os nossos traumas e as nossas crenças adoecem todas as áreas da nossa vida, mais encantada e querendo compartilhar tudo isso eu fico. Então, a minha alegria é muito grande de receber você na tua vida, na minha vida, e todas essas pessoas que te cercam, né, que já confiam no seu trabalho. Então, eu estou aqui para compartilhar. É isso. Ah, olha só, gente, já começamos super bem, né? Eu acho que a Simone já trouxe pontos aí que eu também falo muito isso para vocês, né? Essa questão de que é todo um conjunto, é uma jornada, né? E essa coisa, a Bert Hellinger falava muito isso, sabe? Se a gente consegue levar o nosso cliente até onde a gente chegou. Então, isso também me faz compreender minha jornada, que são bem de altos e baixos, né? No sentido de Sim, que eu sempre falo, quando eu estava no melhor da minha vida, com as terapias, né, acessando esse propósito de vida, que era, né, ter feito essa transição de carreira do mundo corporativo para o terapêutico, de uma forma muito orgânica, muito bem feita, construída, né, com muito estudo quando eu estava no ápice daquilo, e a própria Luísa também, depois de um processo de câncer, né, que ela teve linfoma há muitos anos, já em remissão há 3 anos, de repente, né, a gente se depara com algo que é inevitável a todos nós. Só que com um agravante no nosso caso, que foi a inversão de ordens, que é algo que é meio surreal ainda para a gente. Se já muito é difícil difícil de falar superar, de né? morte, imagine a inversão da ordem, né? E ali, né, como eu falo, para vocês, é que eu estou tentando dizer assim, nada é por acaso. Deus, Luísa e eu tínhamos algo combinado. Eu não sei explicar para vocês exatamente o motivo disso ocorrer, mas tem algo. E é nisso que eu me apego. Seja real ou não, gente, a minha fé é nisso. Que tem Sim. algo muito grandioso por trás disso, um aprendizado muito grande por trás disso. Mas eu quero fazer, né? Meu propósito aqui naquele momento era fazer desse aprendizado e dessa dor tão gigante, né, de perder um filho, que é algo assim, é imensurável, de bom, né, para todo mundo, de alguma forma. Então, eu acho que o que a Simone trouxe inicialmente foi isso, né? Da gente ver assim, cada camada que a gente descasca dessa cebolinha, que somos nós, esse ser físico aqui, e cada passo que a gente dá em direção a esse além, né? Nesse a mais, nessa caminhada, nessa jornada aqui na Terra, mas eu consigo alcançar outros corações, né? Outras pessoas, outros seres. Exato, Andréia, sabe que isso enche meu coração de alegria, porque essa jornada a gente vai descobrindo o quão ela não é só nossa, né?
o quanto ela é compartilhada. Isso que você trouxe, né, essa grande dor da tua vida, eu realmente acredito, porque foi assim que eu construí o meu caminho. Ele teve também muitas dores, e eu percebi que o aprendizado é sempre emocional. E o aprendizado não acontece em emoções positivas, ele só é possível na polaridade negativa. Então, o que nos deixa muito empacados na vida, eu acredito, é não nos permitir sentir. E além de não permitir sentir, a gente quer pensar em cima do sentimento, que são duas coisas diferentes. Pensamento é uma coisa e sentimento é outra coisa. Então, a nossa dor, ela vai ficando maior e ela vai se persistindo no tempo quando eu não me permito sentir e eu conto uma história em cima disso, de dor também. Então, esse momento é o momento de pedir ajuda, porque eu falo, né, muita coisa. Você não consegue olhar de outra forma naquele momento, porque é como perguntar para o peixe o que é água. Como que ele vai saber? Ele está lá dentro. Então, se você está num ambiente de dor interno, é a hora de pedir ajuda. E existem ferramentas extraordinárias para nos auxiliar, para que esse aprendizado, eu acho que sempre é emocional. Ele não fique um minuto além do necessário, sabe? Para que a nossa alma possa iniciar o próximo ciclo. Sem dúvida. E se outra coisa, né, Simone, que você traz aí, que é importante, as pessoas, que você falou, é uma palavra, uma frase muito importante, que as pessoas têm um pouco de dificuldade ainda, é pedir ajuda. Sim. E outra coisa que você também falou, desculpa, muito importante, gente, é permitir-se sentir. Porque a gente foge muito, É, principalmente os que não são emocionais. Aí a gente entra um pouquinho de enneagrama. exato. A gente E foge, fica no sabe, mental, querendo racionalizar tudo, não é, assim? sim, olha, Andréa, eu já passei de 5.000 processos de cura, de autocura, que eu ajudei a conduzir. E nessa experiência, eu posso te dizer que a grande dificuldade que as pessoas chegam para essa terapia é que elas não querem sentir. Porque Uhum. elas estão há tanto tempo já naquela dor que elas só querem se livrar. Só que não é assim que a vida funciona. A gente, antes de se livrar, a gente vai ter que compreender e acolher. E o compreender não é mental, é com o corpo. Por isso que esse corpo de conhecimentos da medicina bioenergética, ele nunca desconsidera o corpo. Tá, você tá doída, mas e como tá a tua coluna? Como tá teu corpo? Vamos ali liberar essa carga no corpo, porque eu vejo assim que as pessoas estão numa busca incessante por fugir da dor em busca do prazer. Só que Totalmente. aí isso não é possível e acaba atrasando mais o caminho. Não, e acabam trazendo problemas ainda maiores, né? Vai virando uma bomba relógio, né? Bert, eu percebo assim, né? Nas constelações, a gente percebe claramente, até os 30 a gente está meio inerte ali, tá meio, né, vivendo no oba-oba, né? A gente está descobrindo a vida, né? Nos tornamos Sim, adultos, liberdade, né? Um monte de coisas novas, a gente não percebe. Depois dos 30 eu costumo dizer que que o sistema começa a nos cobrar. E aí é isso, aí eu tô fugindo, eu tô racionalizando, eu tô buscando, né? Eu vou buscando prazeres, eu vou vivendo meio no automático, a vida também me engole, né? Trabalho, criança, filho, faculdade, sei lá, cada um vai ter suas coisas. E depois dos 40 aos 50, ele começa a gritar comigo. Não tem jeito. E aí começam a vir, principalmente, problemas físicos, na maioria dos casos. Mas, claro, os problemas físicos podem começar antes? Pode. Gente, isso que a Simone traz do físico, é onde eu falo também que a gente se conecta aqui com a constelação, porque Bert dizia assim, que quando uma doença chega ao corpo, é uma carta de aviso, olha para cá. Tem algo aí, algo emocional, alguma dor profunda, alguma coisa, né, alguma lealdade ao seu sistema, seja o que for, mas tudo parte dessas emoções aí, desse campo que nos rodeia e que nos
que nos toma nas nossas células. As coisas familiares, do nosso sistema familiar, está embutido aqui, ó. No E ela corpo. manifesta aqui quando Uhum, a gente não dá mais conta. uhum. E muitas vezes repetimos padrões por amor. Então, ou seja, a Simone está falando a mesma coisa que eu falo de outra forma. Porque quantas doenças temos por amor aos nossos pais? Por amor a você, eu vou morrer da mesma doença que você. Ou por amor a você, eu por você. Muitos filhos fazem isso. Eu por você, mamãe. Então, o filho se coloca numa situação, às vezes, de uma doença grave por amor à mãe, para que a mãe não morra. Isso parece meio surreal, mas é real. É real, é real. Agora, André, olha que interessante, né? Trazer isso para esse público aqui. Essa busca incessante por vida até os 30 anos, que você deu exemplo aí, né? Que a gente está cheio de energia e querendo viver, na verdade, é uma ilusão, porque toda vez que eu quis ou não quis algo em minha vida, o que eu queria, na verdade, era um sentimento. Então, pensa, eu fiz um monte de coisa, eu queria um carro novo. Delícia, né? Carro novo. Quanto tempo dura essa Dias. emoção? É Dias. efêmera. É. Porque, na verdade, eu coloquei o meu poder fora de mim. Eu determinei que aquilo ia me fazer feliz. Só que a vida não vai deixar, ela vai deixar você experimentar, mas ela vai tirar. Porque você vai ter que descobrir que você é um ser espiritual. E não tem nada de errado, a gente precisa materializar fisicamente, a prosperidade, a saúde física, porque esse é o nosso potencial. Mas a gente não pode se enganar, porque essa idade, vou lá e vou conquistar o mundo, depois vai vindo um vazio, que você percebe que as coisas não te preenchem mais. Eu lembro na minha vida, nossa, eu era muito doente, mas eu adorava viajar, mesmo doente. Eu sempre assim, estava numa viagem pagando a próxima já. Porque hoje eu entendo aquela pessoa. Era uma vontade tão grande de ser feliz que quando descobri um lugar novo, legal, bacana, aquele momentozinho lá, eu queria ficar replicando. Uhum. Porque eu não entendia que eu podia criar ele dentro de mim sem ter a coisa e já ir para aquele lugar levando o sentimento. Então, o que eu sinto hoje dentro de mim, com o que eu faço nos processos terapêuticos, eu falo assim, eu não falo nada que eu não faça. Então, é sentir primeiro, né, André? Senti primeiro. E você me trouxe uma coisa, duas coisas que eu vou falar para vocês aqui que estão nos ouvindo. Uma que a Simone trouxe, né, dessa coisa dos 30, eu tenho uma amigona que hoje mora em Brasília e ela fez direito comigo. E ela se casou e os dois estudaram para concurso, também advogado, rapaz, passaram em concurso, estão super bem. E um dia ela falou assim para mim: Andréa, eu conquistei tudo que eu tinha desejado, né, durante a nossa faculdade. Mas não é isso. Ainda tem um vazio aqui dentro. É isso que a Simone está falando. Você Porque, sabe, Andréia, oh, desculpa, é o que eu mais atendo é esse nível de consciência. Eu conquistei tudo, mas nada tem graça. porque perde, porque não é dentro, não é fora, é Não é dentro, né? só. De novo, a gente voltando para dentro o tempo todo. Porque parece, né? Ai, de novo essa conversa de para dentro, igual quando era a história do espelho. Ah, tudo é espelho? É, tudo é espelho, né? Agora já aceitaram mais o espelho. Ah, e essa conversa do para dentro. É para dentro, gente, não tem outra Então, saída. mas pode ser fácil, Andréa. Pode. Pode ser Eu, mais fácil do que parece. na minha jornada, eu posso dizer que eu passei quase 30 anos patinando. Eu falo quase 30 anos porque eu sofri com depressão e síndrome do pânico 28 anos. Não foi pouco tempo. E eu pedi a Deus, eu pedi ao universo que me mostrasse um caminho mais fácil.
porque eu não aguentava mais sofrer. E ao mesmo tempo que eu pedia por mim e por todo mundo que tivesse à minha volta. E eu acho que quando o teu sonho engloba mais gente, melhorar a vida de mais gente, aí você se prepara, porque a bênção vem e os caminhos vão se abrir. Olha que lindo isso. Gente, Isso. anotem, né? Olha que lindo isso. Olha que profundo isso que a Simone trouxe pra gente, né? E Simone, deixa eu só para eu não esquecer o que tinha vindo, é uma coisa que eu nunca falei open air, Hum. né? E que, né, a gente conversa bastante, o universo está me pedindo para eu abrir um pouco mais meu campo e eu falar coisas aqui que talvez não falasse nunca, por medo de julgamento, por medo de várias coisas. Mas está na hora de falar. Para quem não sabe, né, todo mundo sabe, pedi antes do meu e-book Como a Constelação Mudou a Minha Vida, que eu também passei por um processo depressivo muito grande, né, de várias crises, burnout e tudo mais. Sempre falei que eu passei uma vida querendo morrer todos os dias aqui, até a constelação mudar isso. Mas eu falo para vocês uma coisa, né, diante nesse processo, numa certa época da vida, eu encontrei a música eletrônica. Quem não sabe, eu toco também. Eu sou uma entusiasta de DJ, mas eu gosto muito da música. Tanto que eu tenho formações de frequência sonora, porque eu acredito muito no poder da música. E nesse trajeto, né, eu usei muita droga, tá? Lá atrás, na época da depressão, onde ainda as raves não tinham chegado na minha vida, eu usei cocaína e foi um processo bem doloroso. E consegui sair, graças a Deus, e há muitos anos, há mais, sei lá, desde 97, 96, que eu não uso mais, e nunca mais usei, não vou usar, é uma coisa que está totalmente fora de questão. Mas depois disso vieram os psicodélicos, que eu nem condeno quem use, tá, gente? A cocaína é uma merda, mas os psicodélicos eu ainda passo a mão na cabeça. Porque diante da música eletrônica e das raves e dos psicodélicos que expandem um pouco nossa consciência, apesar de a gente usar de uma maneira equivocada nas festas, eles não têm problema de vício ou né, de overdose e tal. Então, foi uma coisa que me expandiu muito. E foi aí até que o processo de autoconhecimento começou a expandir também, de eu buscar mais. Porque naquele momento eu sentia algo que era muito além do que eu sentia, dessas dores que eu sentia na vida. Então, a minha frase nas festas era assim: é por conta desses momentos que o resto vale a pena. Então, eu tinha esse mantra comigo. Então, a minha vida valia a pena porque eu tinha esse momento na festa, onde eu tomava êxtase, né, que é o MDMA, que faz o quê? Qual é a função dele? É jorrar um monte de serotonina no seu corpo ao mesmo tempo, despejar toda a serotonina de uma vez só, e você sente muito amor. Sente amor por tudo e por todos, pela vida e por você. Então, para você ver que a Simone trouxe lá, né, do sentimento, o quanto que a gente busca esse auto-amor, né? E ali foi um processo, e ali foram anos nesse espaço, né? Ainda amo música eletrônica, parei de usar drogas depois que eu fiz minha transição de carreira, podem ficar tranquilos. Não sou contra quem usa, não tenho o mínimo direito de julgar ninguém. Me fez muito bem. Eu falo que esses momentos me socorreram mesmo, me mantiveram viva, literalmente, realmente me manteve. E me ajudou a transcender muitas coisas, porque eu falava, existe, gente. Se existe com a droga, existe de verdade. E aí, gente, depois que eu fiz a transição de carreira, que todo esse autoconhecimento, eu ia para as festas, ainda vou, tá? De vez em quando, porque eu não tenho mais corpo para isso, não tenho mais energia para isso, mas eu ia para as festas e eu sentia tudo aquilo, ainda sinto quando eu vou, que eu sentia quando usava a droga, sem a droga. Que legal. Olha isso, que maravilhoso. Já Então, chegou do meu marido, chega assim, que tomou legal. uma bala? Eu falei, não. Porque ele ficou com uma cara tão maravilhosa, tão feliz. Eu falei, ai, que maravilha, eu alcancei o Eu que eu queria. sou o amor, Eu né? sou amor, exato. Então, gente, acho que, né, acho não, tenho certeza que é isso que a Simone está tentando mostrar pra É, gente. e sabe, André, esse seu exemplo é extraordinário. Então, para a gente levar para esse entendimento. A jornada espiritual, nossa, é em busca do amor. Sempre foi.
Nessa jornada, vai acontecendo as coisas. E eu vou tendo que responder. Se eu fujo, eu volto lá e tenho que repetir. E se eu fico muito excessiva ali sentindo prazer, que no meu caso era viagem, o seu era droga, é a mesma coisa, entendeu? E você está sempre buscando lá, e no caso do seu exemplo, pode criar um gap muito grande a ponto de você não querer voltar mais. Porque você não quer mais aquele nível de dor, você já sabe que existe lá. Só que trazer consciência para essa jornada muda o jogo, porque daí você não é mais refém daquilo. Eu não vou ficar esperando a próxima rave. Eu vou fazer dentro de mim. Eu vou aprender, que é o que você aprendeu, a se conectar com as suas memórias e reviver momentos emocionais dentro de você. E aí você não precisa mais de nada fora. É essa experiência, André, que eu consigo viver dentro de mim. E eu fico assim, cada paciente novo que chega, eu falo, eu penso, né? Eu queria poder transferir, assim, sabe, com um cabinho, mas ninguém teve o tamanho de BO que eu tive na vida. Imagina o que é 28 anos de depressão, 17 cirurgias, um AVC, um aneurisma. O rolê foi intenso também, né? Então, cada um está na sua jornada. Eu acho que é uma montanha que a gente tem que subir, a gente veio aqui para isso. A montanha é sua, ninguém pode subir ela por você, mas a gente pode se apoiar. E a gente Uhum. pode, peraí, deixa eu ver se esse caminho aqui me ajuda a tirar as pedras da mochila. Porque eu tô cansada de querer subir uma escalada cheia de peso. E para mim, André, você me conhece, os pesos estão sempre no subconsciente. Porque no consciente é uma parte muito pequena. Falando de neurociência, representa 5% da parada. Sim, sim. 95% está embaixo do tapete. Então, quando eu descobri uma forma de acessar essas memórias e liberar a carga negativa delas, eu imagino assim que cada ser humano é um balãozinho de ar quente, querendo subir. Só que a memória tem os pezinhos, sabe? Aqueles saquinhos de areia segurando para baixo. Uhum. E às vezes a gente não consegue subir. Então, qualquer forma de desatar os pesos vai nos ajudar. Por exemplo, a droga, ela expande rapidamente. Só que como não foi feito com consciência, tende a voltar. Uhum. Uhum. Então, e fazer essa subida com consciência, com trabalho e tendo uma ferramenta para ajudar nessa liberação, nossa, é isso assim que eu gostaria que todo mundo um dia pudesse ter a oportunidade, não? É como eu digo, né, se aqui também do meu lado de cá com a constelação, né, eu falo É, se a gente conseguisse compreender, né, essa compreensão, porque eu tenho uma frase no meu book que eu falo, é real, gente, se eu conseguir honrar meus pais, todo mundo consegue, né, e não porque minha vida foi pior ou melhor que a de ninguém, né, e nem que meus pais foram piores ou melhores, mas eu sentia, eu julgava muito, eu tinha muita raiva, né, meu pai não foi nem no enterro, então assim, eu sei que é possível, né? Eu sei que quando a gente quer mudar algo e a gente realmente busca ajuda certa para isso, a gente consegue fazer uma transformação interna. E claro, de novo, outras camadas virão. sim, De e a novo, não escolha, adianta né, só Andréa? são escolhas, São escolhas. exatamente. E aqui o convite, né, para todo mundo que está aqui nessa live é escutar um pouquinho disso que a gente está falando, porque a gente viu que essa união de forças, né, de conhecimentos, de saberes, né, a gente consegue trazer realmente uma transformação além do que o normal. E, de novo, não é que somos melhores ou piores, não é isso.
né? Mas é uma nova forma de olhar que a gente encontrou dentro do que a gente já faz com tanta maestria, né? Simone tem aqui mais de 5.000 vidas transformadas e eu mais de 3.000. Então, ou seja, a gente tem aí uma certa experiência para passar para vocês. E se você não tiver, se você quiser falar algo além, né, da Aham. bioenergética aí, senão eu vou entrar já no tema das Ok. nossas vivências. Nós vamos fazer vivências para vocês. Ai, eu não vejo a hora. Eu acho que só para brevemente contextualizar do que se trata, a bioenergética é um corpo de conhecimentos muito grande. Esse corpo de conhecimentos também é muito antigo, tem mais de 6.000 anos. Vem de antigas civilizações, suméria, egípcia. Então, ali, todas as nossas técnicas envolvem o corpo e fazem liberação de cargas emocionais. É extraordinário. A Andrea já teve a oportunidade e já gostou, né, Andrea? Então, Sim, é isso que a gente quer oferecer. é incrível, gente. É algo assim realmente que foi surpreendente para mim. Cheguei assim, com muitas dores emocionais mesmo, eu nesse lugar que eu trouxe um pouquinho para vocês no início da live, e foi um processo, de novo, uma jornada, um processo interno dela ressignificar todos esses sentimentos internos em mim. É incrível, de verdade é incrível, não é à toa que eu estou aqui, né, trazendo isso para vocês com ela, a gente conversou, falou, vamos fazer isso de uma forma da gente levar isso para as pessoas. Então, não tem como dizer que eu não estou empolgada com esse encontro, né? Que eu falo que não foi por acaso, né? Às vezes eu falo assim, nossa, eu só fiquei mal para encontrar Simone, né? Tipo isso. Tipo isso. Então vamos lá, meus amores, deixa eu contar um pouquinho do que a gente está montando aqui, né? A gente está algumas semanas programando isso, chama Trilogia Biossistêmica. Biossistêmica unindo a bioenergética com a constelação familiar, né? Dentro do alinhamento sistêmico que eu já faço, que já vai muito além das constelações. Então são 3 encontros, 3 temas, uma só transformação. Mas você não é obrigado a participar dos 3 encontros. Você pode participar de um só, né? Para você testar ou não. Quero fazer os 3, quero fazer o 2, não importa. É realmente uma forma que a gente está trazendo isso para vocês de uma maneira, né, para que vocês realmente experimentem esse novo campo. É um novo campo surgindo aí de união de 2 forças. Então, os 3 encontros vão acontecer 6 de setembro, 20 de setembro e 10 de outubro. É um sábado e vão ser 3 horas de encontro, das 9, 9, 10, 11, 12, meio-dia, das 9 ao meio-dia. E aí, o primeiro encontro é o Corpo Libera, Vida que Prospera. E olha que interessante, né? Unindo a constelação e a bioenergética, a Simone traz uma coisa muito importante, né? Que é, se chegou ao corpo, eu tenho que olhar primeiro o corpo. O que está doendo? Aonde isso incomoda? Para liberar essa energia para o fluxo da prosperidade poder voltar ao normal. Só que antes eu vou liberar vocês do sistema, porque, de novo, primeiro pode estar enroscado lá com os nossos ancestrais. Alguma coisa de realmente eu estar conectada a uma lealdade familiar, a não honra dos meus pais. Isso pode dificultar a nossa prosperidade, de acessar essa prosperidade, lembrando da frase, com a mãe dinheiro vem, com o pai o dinheiro fica. Mas às vezes a gente tem processos internos tão enraizados e crenças pessoais nossas, né, e dores que carregamos, que aí a Simone entra com isso e faz esse geral depois na nossa própria essência. Então, assim, eu olho primeiro para o sistema, eu vou fazer isso com vocês em coletivo, vou fazer um alinhamento sistêmico coletivo com todos e a Simone entra para limpar o que tem no nosso corpo que nos impede de fazer esse movimento integral, né? Que a gente possa se libertar. E aí, no dia 20/9, é o poder pessoal e o caminho da autocura, né? Que a gente vai muito na questão de relacionamentos como um todo, né? Se Sim. na verdade, assim, o caminho da autocura é mais a questão minha, pessoal, eu comigo, né, querida? É isso, né? Uhum. Explica um Sim. pouquinho.
sim. Não, eu acho que é importante falar por que que nós sentimos a necessidade de fazer 3 encontros, que é para não deixar nenhuma ponta solta, né, Andréa? Exato, porque são muitos detalhes Porque que a tá gente tudo tá tudo conectado, interconectado. Não né? adianta deixar uma coisa para trás e querer prosperar, querer se Exato. curar. Então, eu acho, por exemplo, a escassez é uma doença. Então, nós estamos falando de cura. Nós estamos falando de despertar o nosso potencial de autocura. Exatamente. Então, Exato. todas as áreas são importantes. E nas nossas conversas aqui, tentando traçar como trazer, eu falei para você, né, a palavra que eu mais gosto, resultado. Sim. Porque não adianta a gente ficar conversando milhares de horas e não chegar a resultado. Então, outra coisa que eu, com todo sorriso assim, se as pessoas que estiverem vendo essa live não tiver querendo uma cura passiva, por favor, não venham, porque eu não acredito nisso e essa palavrinha resultado não vai chegar. Mas eu posso garantir que é simples, fácil e gostoso. Gente, ela falou uma coisa que eu falo sempre para os meus clientes quando vêm constelar, né? O tomar pai e mãe, que é um dos movimentos mais importantes da constelação, é uma ação. Quando eu recebo a vida dos pais e eu não tomo essa vida, eu estou no passivo. E o passivo não tem ação. Eu preciso agir, eu preciso mudar a minha postura. E é isso que a gente vai ensinar para vocês dos dois lados, do meu lado e do lado da Si. E isso se une perfeitamente, se casa assim, ó, café com leite igual pai e mãe. Quem Porque está na passividade, Andréia, não é verdade que não consegue compartilhar? não, Nunca. não consegue, nunca, Só, não só consegue. recebo, só Sim, recebo. recebo. Qual a chance de ter prosperidade se Sim, eu não quero compartilhar? A sim, prosperidade, ela é uma generosidade. sim. Se você não entrar nessa frequência, nada acontece. Nada acontece. Então a gente vai trazer aí, né? Nesses 3 encontros, cada um a gente vai trazer. Eu vou trazer os conceitos da constelação baseado nisso, e Simone, o conceito da minha energética, casando com isso, nos liberando aí profundamente. E o terceiro encontro é a energia dos relacionamentos. Os relacionamentos como um todo, não só relacionamento de casal, mas como um todo. Meu relacionamento em vários fatores, e depois a Simone tem aí Consigo, com uma forma trabalho, de com olhar isso de dinheiro. maneira muito especial mesmo. Que é Sim. o que eu faço no alinhamento, gente. Que eu também sou essa, que assim, não vamos ficar olhando o detalhezinho. O alinhamento sistêmico, o que que é? Olhar para esse campo sistêmico como um todo. Eu me libertar para seguir e fazer diferente. Como eu faço isso? Mudando essa postura, a ação, né? E aí eu trago isso, né? Que em primeiro a gente traz aí a prosperidade como um todo, a gente traz a saúde e a gente traz os relacionamentos. Simone vai além disso, né? Ainda pegando esses 3 tópicos meus, que são 3 pilares, ela fala, a saúde, muitas vezes, se eu chego na minha escassez, se eu tô aqui presa na escassez, eu já posso estar no corpo isso. E aí ela fala, a saúde também encaixa aqui, daí. Então, assim, aí a gente ajustou mesmo o nosso trabalho aí, porque ela falou, às vezes a pessoa chega num processo de escassez, está tão forte porque está no corpo, está impregnado. E aí ela traz essa leitura energética e essa reorganização energética. E assim como você vai fazer um alinhamento Sistema? coletivo, Uhum. Ah, eu sim, também, né? Nós exato. vamos fazer essa liberação de carga emocional de uma forma coletiva e incrível. Exatamente. Então tá lançado, né? Se vocês entrarem no meu site, vocês vão encontrar aí, né, a biosistêmica, tá? Vai estar aí no link num post que eu fiz ontem. Vocês clicam nele, vocês entram também nesse link. Qualquer coisa, é só chamar a gente, me chamar, né? Porque tá tudo com a minha Sim. equipe no WhatsApp da Kaila, que tem aí nas minhas redes, então em todos os lugares que vocês quiserem, me chamem no direct, como quiserem, a gente se conversa.
Valores super mega acessíveis, de verdade, porque é um preço especial de lançamento. Então a gente está aí com uma vivência inicial aí a partir de R$ 350. Então é um preço muito. Será via Zoom, online. Simone está lá em Botucatu, eu estou aqui em Guararema, e você pode estar aonde você quiser, que você vai estar com a gente. Então, tá aí. Qualquer dúvida, gente, estamos aqui, né? Me chamem, porque a Simone, eu tenho uma equipe cuidando disso. A gente definiu que seria a minha equipe para cuidar disso. Ela tem a equipe dela, mas eles vão te direcionar para mim, né? Porque eu que estou com o controle de tudo, toda essa dinâmica aqui. Então, entre em contato comigo e a gente vai fazer essa dinâmica ser algo extraordinário para a gente. Essa jornada compartilhada, né, Andréia? Porque eu percebo que o meu trabalho foi melhorando muito e criando uma amplitude de resultados à medida que eu fui conseguindo extirpar a separação. Então, quando eu entendo a dor de um é a minha também, eu consigo tratar com muito mais tranquilidade, sabe? E o que eu espero é que todo mundo que tiver essa disponibilidade de olhar para si, eu tenho certeza que a gente vai rir, vai chorar, vai se divertir muito e vai destravar, que é o principal, né, amiga? É o principal, gente. Vamos todo mundo destravar. E É de um quebra convite aí muito podem especial. acontecer curas físicas incríveis, viu? Então, a Andrea sabe mais, né, dessa minha trajetória. Eu sou mais procurada por cura física. Então, assim, todos os dias eu recebo pessoas assim, eu já fui em todo lugar, já caminhei na medicina tradicional, ninguém me ajuda, não tem solução. Aí me mandaram aqui. Eu falo, opa, devia ter vindo um pouco antes, mas vamos lá, né? Então eu recebo assim, paraplegia, câncer de pâncreas, câncer em estado terminal. E essas terapias têm um ótimo nível de resultado físico. Então, pegar um grupo que quer evoluir a consciência, ó, uma beleza, facinho. Vamos destravar todo mundo. É isso aí, gente. Então, Gratidão, viu, querida? Meu, eu não tenho nem como falar a gratidão que eu tenho, porque se não fosse a Andréia me cutucar, eu não ia fazer isso agora. mas temos que levar isso para o mundo, mulher. Temos que levar isso para o mundo, porque é uma associação de conhecimentos surreal, entende? Que a gente tem que levar de alguma forma, né? É o que você está falando. Vamos compartilhar. Eu sei que a sua agenda é super atribulada, a minha também, mas a gente dá um jeitinho e É a isso gente aí. vai abrindo espaço, né? Tanto que a gente está abrindo para o coletivo por isso, que tanto eu quanto Simone normalmente só trabalhamos individualmente. Ó, alguém está falando aqui, ó, a Cibele. A Simone foi fundamental no processo de cura do câncer que o meu marido teve. Gente, mas vamos falar, Ah, sim. deixa eu falar sobre isso. Super real, né? Eu conheço vários casos da Simone, mas assim, aqui não existe promessa de absolutamente nada, É um porque processo de o autocura. conhecimento e autocura, né? Não existe aqui ninguém cura ninguém, né? Tá? Realmente, porque às vezes as pessoas entram no desespero e eu super compreendo, porque às vezes numa dor muito profunda, né? Mas a gente sabe que cada um tem o seu destino também, e a gente não tem como interferir muitas vezes. É um Sim. processo de autocura pessoal. Até às vezes num processo terminal, por exemplo, que eu já vi acontecer, de a pessoa aceitar aquilo com uma Que é grandeza, cura também, também é uma cura cura de da você, alma. cura da alma, e conseguir fazer essa passagem sem medo, né? Mas olha que interessante, eu estou me lembrando aqui do marido da Se bem. Cibele, o Mário, né? O Mário fez um caminho também na medicina tradicional, mas o tratamento emocional de liberação de cargas realmente definiu se ele ia ganhar o jogo ou perder o jogo, porque o emocional ganha ou perde jogo, hein? Sim. E a pessoa, quando ela está enfrentando um processo de doença, ela já fica emocionalmente abalada. Então, com esse equilíbrio energético, você realmente aumenta as suas chances
drasticamente. Então, Exato. Sibeli, um beijo para você e para o Mário aí. E gratidão por compartilhar, Sibeli. Gratidão aí. Gratidão. Então é isso, meus amores. Simone, você é um anjo que caiu, mais um anjo que caiu na minha vida, eu falo isso, né? Eu tenho alguns anjos que caíram na minha vida. Você é um deles. Vou ser eternamente grata por tudo que você fez e ainda faz por mim. E vamos levar isso para o mundo, amiga. Vamos Gratidão, levar. querida, e a todos que estão assistindo e que quiserem participar dessa jornada com a gente, né? Eu costumo falar que todas as pessoas que chegam na minha vida não saem mais. Tô vendo algumas ali, ó, cheia de coraçãozinho subindo ali, a Rosimeire. Ela, quem chega na nossa vida não sai mais. Esses vínculos são eternos, né? E a gente tem que honrar cada pessoa em nossa vida, tá bom? Gente, e olha, e é verdade que a Simone está falando. E olha que o meu, diferente do da Simone, eu sou uma única constelação, normalmente você não volta, né? E vocês sabem que domingo foi meu aniversário, né? Dia 24 de agosto. E eu recebi, eu acho que umas 1000 mensagens, que eu não conseguia responder todo mundo, agora eu consegui responder todo mundo, dos meus clientes. Muito mais do que amigo. Lógico, eu também não tenho tanto amigo ativo assim, né? Mais de 1000 que eu tenha convívio. Mas para você ver, né, isso que a Simone está falando, né? O quanto esse vínculo é eterno, porque se chegou até a gente, é porque ressoa com a gente em algum lugar, né? E aí a gente vai entrar em outro campo que não precisa ser aberto aqui. Mas se chegou, é porque a gente está ali para isso, né? A gente se propôs a isso. E a gente está aqui a serviço da vida. Eu acho que é esse o nosso lugar. Então é isso, meus amores. É isso, querida. Bora receber mais gente, não é mesmo? Bora receber mais gente. Obrigada, Aguardo viu, vocês. Andréia? Obrigada por toda a sua disponibilidade de organizar isso, tá? Tá bom, meu amor, tamo juntas. Um beijo. Até Tchau para mais. todo mundo. Tchau, Até. tchau. Boa tarde. Boa tarde.